Hoje é dia 7 de janeiro, terça-feira, esse é o seu devocional Esperança Diária. O texto de hoje está lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Lembrando que todos os dias nós temos aqui o provérbio do dia. É só você ir na aba Shorts aqui do canal do YouTube e todos os dias uma meditação de 1 minuto no livro de Provérbios. Leia Provérbios todos os dias. Hoje a gente vai ver o 19, 21, que diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor é o que permanece. Esse texto de Provérbios 19, 21 é um versículo bíblico muito importante para esse início de ano. Início do ano, início que nos leva a planejamento, a sonhos, a pensar as estratégias para esse novo ano, para os próximos meses. Outras versões desse versículo vai falar de planos, desígnios, outros vão falar propósitos, conselho, mas o tema, a mensagem é central, é a mesma. Então, o que significa quando diz aqui a palavra muitos propósitos há no coração do homem? Essa parte do versículo, ela reconhece a natureza humana de planejar, de ter desejos. É natural que nós tenhamos sonhos, objetivos, aspirações para o futuro. Queremos construir uma carreira, formar uma família, alcançar as nossas metas pessoais, profissionais, assim por diante. E não há nada de errado em ter esses planos. Na verdade, a Bíblia, ela nos encoraja a sermos diligentes e planejarmos as nossas vidas. É só você ver Provérbios 21, versículo 5. Mas o que significa então o conselho do Senhor permanecerá? Essa é a chave do versículo. Apesar de nós termos muitos planos, muitas vontades, muitos desejos, a vontade do nosso Deus, ela é soberana. O conselho do Senhor se refere ao seu plano eterno, perfeito para todos nós, para toda a humanidade, para cada um de nós. Deus, então, ele conhece o nosso futuro. Ele tem um propósito muito maior, que ultrapassa os nossos entendimentos e os nossos desejos. Como nós podemos aplicar Provérbios 19 e 21 para esses dias, para esse início de 2025? Reconheça a soberania de Deus. Esse versículo nos lembra que nós não estamos no controle das nossas vidas. Nós não temos controle absoluto das nossas vidas. É Deus quem está no controle e é os planos dele que vai prevalecer. Mesmo que os nossos planos não se concretizem da forma como nós imaginamos, Deus está no controle de tudo. Portanto, o convite desse texto é que eu e você possamos nos submeter aos planos de Deus. Devemos orar, pedir direção a Deus em nossos planos, buscando conhecer qual é a vontade dele e nos submeter à vontade dele, obedecendo à sua direção. Tiago 4, do 13 ao 15, fala um pouco sobre isso. Ele vai nos advertir com relação a nós termos muita ansiedade com relação ao futuro, muita certeza do que vamos fazer com relação ao futuro, sem considerar que a vontade de Deus, que é soberana, é quem está em primeiro lugar. Portanto, querido, confie em Deus, mesmo quando os seus planos falham. Talvez algumas coisas que você planejou para 2024 não aconteceram. Confie em Deus, mesmo assim. Nem sempre os nossos planos vão dar certo. Às vezes nós vamos enfrentar imprevistos, dificuldades, até mesmo podemos enfrentar o fracasso. Nesses momentos devemos lembrar que Deus tem um propósito maior, que nós podemos confiar nele, mesmo em meio às adversidades. Romanos 8, 28 fala sobre isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que você saiba, nesses dias de 2025, buscar o propósito de Deus para a sua vida. Em vez de nós nos apegar de forma rígida aos nossos próprios planos, objetivos, devemos buscar qual é o propósito de Deus para nós. Qual a vontade de Deus para nós? Isso nós vamos conseguir se nós desenvolvermos a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com outros cristãos e a disposição para seguir a obediência da direção de Deus, do caminho que Deus nos mostra. Portanto, você planejou uma viagem, mas houve um imprevisto que o impediu de ir? Leia Provérbios 19 e 21 e confie, Deus tem um propósito nisso. Talvez Ele esteja te protegendo de algo, talvez Ele tenha outros planos para você, nós não sabemos. O que nós temos certeza é que Deus está no controle de todas as coisas. Deus te abençoe.